Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal aqui do Beabá do Artesanato. Em breve a gente vai ter muito mais vídeos informativos sobre conteúdos diversos em empreendedorismo, Instagram, enfim, uma infinidade de assuntos que a gente nunca acaba de falar no ramo de artesanato, né? E hoje o vídeo é sobre uma live que eu fiz com a Esther Paixão. A gente falou sobre concorrência, tem muita dica legal, muita dica interessante, muito insight, enfim. Fiquem, assistam, pega o caderninho, anota tudo que a gente falou, porque tem muita coisa bacana. Ah, e não esquecendo de uma coisa importante, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, porque vai ter muita coisa legal, tá bom? Um grande beijo e até mais! Bom dia, Esther, tudo Bom bem? dia, tudo, tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Não tá dando eco, né? Porque vira e Ah, que mexe bom. dá eco, essas É, lives. que bom. Bom dia, Bom obrigada pelo dia. convite. Primeiro, queria agradecer, lógico, né, você de estar dedicando esse tempo pra gente aqui, para falar um pouquinho, para contar um pouquinho de você, pra gente bater um papo sobre concorrência, que foi um assunto que eu vi na semana passada, uma live, e aí eu falei assim, nossa, é muito legal a gente falar sobre isso, porque muita gente que me pergunta, o que que eu faço quando a artesã copia? O que que eu faço quando desculpa. Quando a fulana lá cobra menos do que eu e ela tá na mesma cidade, enfim, eu acho que é um assunto muito amplo pra gente até dar uma abordada só para dar uma pincelada e uma orientada aqui para as meninas, né, para os meninos, que agora eu tenho audiência masculina. E aí é mais isso. Então eu queria agradecer. E aí eu vou deixar agora com você a live para que você se apresente. Acho que a maioria aqui conhece, mas como eu tenho uma audiência Diferente, né? diferente, de crochê, de laço, enfim. Tenho muitas meninas que são também da costura criativa. Então você se apresenta, conta um pouquinho de você, e daí eu vou te Tá, perguntando. tá bom. Bom dia para todo mundo que tá aí. Agradecer a Samira pelo convite, né? Mais uma vez. Eu já venho assistindo as lives dela, assim, assisti a do Pierre, da Selminha, né? Tô sempre ligadinha, assim, as que eu não vi ainda, foi por causa de tempo mesmo, mas eu tô tentando acompanhar. E meu nome é Esté Paixão, para quem não me conhece, né? Eu tenho um canal de aulas de biscuit que se chama Aulinhas da Paixão, lá no YouTube. Já tem mais ou menos uns 6 anos que o canal está no ar, né? Então já tem muito conteúdo por lá. Desde iniciante até. Deixa eu só te cortar. Eu conheci você na época que você lançou aquele planner. Ah, Foi quando eu te conheci, porque daí acho que deu legal. uma bombada que todo mundo começou a compartilhar, tal. Verdade, Eu verdade. conheci você nessa época, porque eu trabalhava com biscuit na época, só com biscuit. E aí foi quando eu te conheci. Foi um ano bem legal, assim, de crescimento do canal, porque depois que eu fiz o planner, aí eu fiz uma série de vídeos também de como precificar peça, de como fazer outras coisas, aí deu um renovo lá no canal, né? E Sim. aí chegou muita gente nova mesmo. Mas então, aí o canal já tem mais ou menos uns 6 anos, né? Eu tenho 7 anos que trabalho, que faço biscuit, que trabalho Uhum. efetivo mesmo, assim, acho que uns 6 anos por aí. Esse ano fez mais ou menos isso. E o que mais que eu posso falar? Meu arroba é Arte Paixão Biscuit, né? Isso. Eu Tanto, acho que tanto aqui aparece quanto aqui, lá. ó, para Ah, é vocês. verdade, apareceu. Aí já entra lá, não agora, né? Já nota aí o arroba dela, entra lá porque o perfil é maravilhoso. Depois me Eu tô ensina a fazer esses apaixonada. negócios que eu não sei. Não sei fixar comentário, não sei fazer nada, eu acho. Então, o fixar comentário, você escreve um comentário, envia como se fosse para. Já fica a dica aqui para todo mundo que tá Sei na pra live. todo mundo. Comenta, envia, e aí você segura apertado o comentário que já foi postado, ele vai dar como fixar. Qualquer pessoa. Se alguém Legal. comentar aqui eu quiser fixar, eu consigo. Legal, E boa aí dica. é uma Obrigada. dica aí do. Então, quem quiser, conhece lá o trabalho, que eu tô apaixonada pela N, pelo Ai, ficou casalzinho que tão você fofinho, fez. né? O Mário, que você fez também com o Luigi. E outra coisa que eu amo de paixão, que acho que todo mundo que é da minha época, pelo menos, é a Caverna do Dragão. Ai, Fiquei é. encantada. Nossa, eu amei fazer aquela turma, amei Eu demais. imagino, porque a gente faz um resgate no passado, né? Porque a gente tem Eu que assistir assisti de em novo. looping o desenho, em looping, assim, quando eu tava fazendo, eu assisti todos de novo. Porque daí você Muito quer bom. ver como que são os personagens, porque
você lembra, tal. Uma coisa é você É, olhar nossa. no Google a imagem e outra é você assistir o desenho, porque daí você vai pegando de Isso, todos os outras. ângulos, é. Eu, Exato. eu achei o máximo, ficou lindo demais. Obrigada. E Esther, Obrigada. deixa eu te perguntar, como que Eu sei que você já contou essa história N vezes, mas sempre é Não, bom a mas gente repete, sem recordar. problema não. Como que você começou lá? Lá, eu lembro, eu sei que você falou que você não queria trabalhar com biscuit, né? Era uma coisa que você nem Nem imaginava. imaginava, nem E aí, imaginava. mas como que foi esse despertar, sabe? Tipo, o que que te pegou mesmo na massinha? Quando foi esse Uhum. eu quero trabalhar com o biscuit? Então, minha mãe, né, como eu falei até em outras lives, ela já mexia com artesanato desde sempre. Então, ela passou desde a pintura, de fazer vaso, de fazer leque, de fazer um monte de coisa. E eu cresci vendo ela fazendo um monte de coisa. E eu via ela fazendo uns potes também, às vezes, alguma coisa assim, mas nunca mexi na massinha. Daí, quando foi numa fase da minha vida que eu tava querendo sair do meu emprego de carteira assinada, né? No caso, eu tava precisando de tempo para me dedicar em casa e na obra de Deus também. Porque como eu Uhum. tenho uma vivência Sim. bem ativa na igreja, eu me sentia assim, lá dentro, que eu queria ter um pouco mais de tempo para me dedicar e tudo. E eu comecei a orar. Tudo na minha vida tem oração no meio. Então, Mas a oração, ela tem um poder independente da religião, gente. isso. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso. Porque assim, Uhum, eu posso ter uma religião, respeito a religião da Esther, respeito todas as religiões, porque eu acho que você ter fé, independente se uhum, você tem religião ou não, você ter uma fé, você acreditar, você orar, você isso. pedir para um ser superior, eu acho que tem muito poder. Então, Demais, eu acho que demais. isso qualquer pessoa, assim, eu É, também. Tudo que eu quero é o que são minhas orações, é o meu mentalizar diariamente na meditação, enfim, porque eu falo que o meditar é o meu contato com Deus, né? sim, Porque sim. você tá Uhum. ali só para aquilo. Então, Exatamente, cada um, exatamente. né? Então eu valorizo muito isso. É E verdade. aí eu vinha já há um tempo, já orando, pedindo a Deus direção, né? Assim, eu gostava muito do que eu fazia no outro trabalho, que eu trabalhava nessa parte de design gráfico também, eu era Uhum. colorista de estampas e tudo. Então eu mexo até hoje com Photoshop, com Core, eu adoro, Eu né? vi que no Então, na resposta do biscoiteiro, você quer a que. mesa é. É, Ainda botei ainda. vai. E aí eu peguei e comecei a orar com meu esposo, né, e tudo. E nessa época, a mãe me chamou para fazer ajudar ela a dar aula de biscuit para umas crianças num acampamento cristão. Uhum. E aí eu disse, tá, eu vou, né, vou. Só que até então eu não tinha mexido na massinha nem nada. Eu disse, eu ia ensinar uma coisa para as crianças que eu nunca tinha feito, né? Aí eu disse, mãe, tu me mostra aí como é o negócio. Aí ela me ensinou lá, eu fui, aí eu não, vou fazer alguma coisa que pelo menos eu acho que eu consiga fazer. Comecei Sim. por uma corujinha, né? Aí fiz uma corujinha. Aí quando eu fiz, eu disse, olha que bonitinho que ficou esse negócio, achei legal. Aí ensinei para as crianças também. Aí pronto, aí comecei a despertar, né? Aí Sim. pronto, cheguei em casa e eu sou muito assim, eu amo personagem. Então, meu vício no começo foi pegar a massinha para fazer tudo que era coisa para mim, né? Eu já Sim. queria fazer os Angry Birds, eu queria fazer um monte de bonequinho que naquela época eu gostava muito. Aí comecei a fazer ponteira, comecei a fazer um monte de coisa e comecei a aparecer com essas ponteiras lá no meu trabalho, né? De carteira assinada. E o Aham. pessoal começou a ver. Daí o pessoal, menina, por que tu não vende? Menina, por que não sei o quê? Aí eu, rapaz, não é mesmo? Aí comecei a fazer. E na época a gente acha tudo lindo. Só que se a gente for olhar hoje, a gente, meu Nossa, Deus, como é que o povo comprava, né? eu Então eu sou sei. muito grata aos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Foram meus primeiros clientes, assim, Os foi incrível. cobaias, né? As minhas primeiras cobaias. E olha, eles apoiaram do começo até hoje, sabe? Assim, eles continuam sendo meus clientes, assim. Mas eu Foi um falo, negócio muito Esther, legal. se você olhar as revistas, né? Quando você olha, eu tinha Uhum. um maço, antes de mudar para cá, eu tinha ainda, né? Aí depois falei para minha mãe dar fim, porque eu não usava. Mas eu tinha muita revista, às vezes eu pegava para olhar, porque assim, é nostalgia mesmo, né? É, E aí, é tanta coisa feia que é, hoje é feio, né? Mas para sim. época era tipo uma técnica diferente, tal. É, E tudo aquela coisa novo, né? envernizada brilhante,
Eu falava, nossa, como que a gente podia vender umas coisas dessa, né? Não, não. Mas ainda bem, né? Ainda bem que a gente olha Ainda pra trás e diz, realmente teve quem apoiou desde o início, assim. Eu olho meus amigos e disse, gente, vocês são demais, porque vocês tem que compraram aquelas agradecer todo coisinhas que eu dia fiz. mesmo. Mas é muito legal. Aí começou assim, aí depois eu ainda fiquei 2 anos no trabalho lá, né? Uhum. Porque na época a empresa não demitia Você e eu só queria trabalhava com o sair que antes? na área de design Ah, é, gráfico. você comentou, design, verdade. Coloria estampa têxtil, né? Eu fazia Uhum. vários tipos de colorações para as estampas para produzir. E daí eu passei ainda 2 anos lá, orando a Deus para poder sair com as minhas contas direitinho, né? Que eu também não podia eu mesmo me demitir, eu não ia tomar um passo precipitado. Sim. Eu pedi muito a Deus a direção também e fiquei observando como era. Isso é importante falar, que às vezes eu esqueço de falar quando alguém me pergunta. Uhum. Eu fiquei observando durante esses 2 anos o meu ritmo no biscuit. Uhum. Porque eu fui evoluindo, claro, a minha modelagem, foi um tempo que eu fiquei treinando bastante, mas também eu fiquei observando o tanto de encomenda que me procuravam, né? O tanto de cliente que me procuravam. Quando eu vi que eu já não conseguia mais conciliar as duas coisas, quando eu vi que eu já estava tendo muita procura, foi que aí eu, né, comecei a sentir que já era o momento de sair de lá para poder embarcar no biscuit. É. Então, o que acontece às vezes é que as pessoas querem já começar no biscuit, já vendendo muito, já com a agenda cheia, né? E às vezes faz um passo precipitado, sai do emprego que E eu tava, que era falo que fixo. assim, e nem se esforça para isso, né? Isso. Porque Uhum. assim, muita gente eu recebo aqui que fala assim, ah, eu não tenho encomenda. Eu falo, mas o que que você tá. Me conta o que você tá fazendo para eu poder te ajudar com alguma dica, né? O que você. Uhum. Ah, não, mas os clientes sumiram. Tá, os seus clientes podem ter sumido, mas tem um monte de cliente no mundo, né? O mundo é muito grande. Exatamente, exatamente, né? Então, antes de sair, eu esperei ainda 2 anos, né? Sim. Tanto em oração quanto em avaliação do como era o meu ritmo, porque eu trabalhava, eu saía 5 horas da manhã, chegava às 6 da noite e esperava um pouquinho ali, ia para a igreja, depois da igreja, quando eu voltava, eu ia pegar no biscuit até de madrugada. Aí no outro dia acordava de novo, ia de novo. Então Isso já quando estava dormia, né? cansando, eu quase não dormia. Aí, mas eu era um vício, né? Você no começo você quer fazer, quer fazer, quer fazer. Mas aí valeu a pena, porque quando eu senti que já tava, né, muita gente me procurando, eu percebi que não, tá na hora, conversei com meu esposo apoiou, aí a gente decidiu junto e até Ai, hoje. que bom, mas é bom. Ainda bem que tudo isso aconteceu. Ainda bem que sua mãe pediu para que você fosse Isso, lá ajudar ela no curso, porque isso. senão você não estaria Com aqui. Podia estar em certeza. outro lugar, né? Uhum. Mas não com o Biscuit, não ajudando a gente, ajudando tanta gente também, porque o canal ajuda muito. Que eu tenho. Eu fui uma consumidora de YouTube enquanto eu não podia pagar pelos cursos, eu consumi muito YouTube, porque você precisa fazer uma encomenda, você não sabe como começar, e aí ele ajuda muito, né? As pessoas como você que postam, Obrigada. que ensinam, ajudam muito quem está começando. Então, é valorizar mesmo, valorizar É quem verdade. se dedica. Porque assim, a E gente sabe que não é eu fácil também fui muito gravar. ajudada. No começo, assim, ainda não tinha tantos canais como hoje, quando eu comecei, quando eu procurei, mas já tinha grupos de Facebook bastante movimentados que ajudavam muito, sabe? O pessoal era muito unido na época e realmente ajudavam muito. Hoje em dia, os grupos, assim, meio que dispersaram muito, não tem mais aquele foco de, né, um ajudar o outro, assim. Pelo Eu menos vejo no que tem meu muita ver, eu não participo propaganda, mais né? de grupo de Facebook, assim, ativo. Mas no começo era muito bom. O grupo até da Evelyn Fonseca foi um grupo que me ajudou muito, que é o Passo a Passo em Biscuit. Uhum. E eu sempre falo isso pra ela, porque ela foi um start bem grande pra mim, assim. E tem alguns outros canais também, na época que tinha, que ajudaram bastante, assim. O único que eu lembro, assim, mais forte, assim, de tamanho, era o Aula de Biscuit, da Giovana também, que era um que Sim. já estava bem estabilizado e Ainda ele ajudou tem muito. ele, mas Ainda virou tem. mais propaganda, é aquilo que eu comento, né? Não tanto para ajuda, mas ainda ajuda muita gente. Ajuda. Tem muito conteúdo ainda legal. Então Sim. é bem bacana. Agora Pois vamos é. partir para o assunto concorrência, né? Vamos lá. Porque acho que o foco é esse. Eu até fiz uma, ó, papel de novo, gente. Eita. Ai, eu sou a pessoa Tu do me papel. guia aí que eu vou respondendo. Eu sou a doida do papel, de novo. Então, é tudo no papel aqui. Até tem o tablet do lado, mas eu nem aciono ele.
como que a gente faz, Esther? Porque assim, ó, a gente sabe que você hoje está no mercado de moldes, né? Assim, tem as peças de biscuit, ainda trabalha com isso, porém, o forte, você está se dedicando aos moldes, né? E tanto um lado quanto para o outro, eu vejo que tem concorrências e acho que todo mercado, isso independente do que fazer, né? Tem aqueles concorrentes que são muito parceiros, que nem, por exemplo, Pierre, a Selminha, Demais. a própria Simone, né? Porque não Sim. deixa de ser uma concorrente, porque ela fabrica outros moldes. Mas, assim, tem também os desleais, aqueles que copiam o seu molde, aquele que, tipo, copia e ainda coloca um preço bem abaixo do que É, essa realmente parte vale. chata. Eu sei que é chato, e aí todo mundo acho que lida com isso, porque é normal. Tem seres humanos que são bons e tem seres humanos que não são tanto, estão evoluindo ainda, né? A gente reza para que eles evoluam É, rápido. é verdade. Mas, enfim, o como que ter jogo de cintura com o cliente, principalmente, que chega para você e fala assim: olha, é, tem uma peça aqui e aí tem a outra lá que faz o mesmo, com o mesmo molde e tá cobrando X. Sei lá, tipo, aquele cliente que chega para você desvalorizando o seu em detrimento ao concorrente mesmo, né? Tem duas, eu vou dividir em duas coisas, porque na verdade, assim, tem a parte do Muito biscuit, amplo. né, como você falou, e tem a parte dos moldes. Eu não fabrico os moldes, mas eu crio os moldes e quem fabrica Sim. é a Simone, né, e vende, tudo é com ela, essa parte da venda. Então, eu vou falar primeiro da parte do biscuit, né? Uhum. Quando o cliente chega dessa maneira para mim, eu já vejo que ele não é para ser meu cliente, É, porque assim, desde o acontece. começo, uma coisa que graças a Deus, eu percebi que eu sempre fiz foi valorizar o meu, né? E não ficar focado nos outros, assim, comparações, né? Uhum. Comparações. Então, eu acho que quando você valoriza, é aquela coisa que a gente sempre fala, aquela máxima, né? Quando você se valoriza, automaticamente você atrai pessoas que valorizam o seu trabalho. E na questão de concorrência, tem trabalho para todo mundo, assim como tem cliente para todo mundo, né? Então, a maioria dos clientes que vêm até mim, eles reconhecem o meu trabalho como um trabalho bem feito, como um trabalho diferente, como um trabalho que tem uma modelagem que agrada a eles, né? E quando chega alguém nesse sentido, que diz assim, ah, mas fulano fez assim, eu disse, pois então você pode ver com ela se ela consegue te atender, porque o Eu meu acho que serviço nem. é esse. E hoje em dia, depois que você se torna reconhecida, que você se posiciona no mercado, hoje em dia nem Uhum. chega esse tipo de cliente para você, né? Não, não chega. É É, muito hoje em raro, dia. muito raro. Muito E raro assim, mesmo. uma coisa que eu acho legal também da gente ter em mente é não se abalar com isso. Sim. Porque realmente, assim, ó, tira do sério, tá? Né? Todo mundo vai. A gente fala, olha, não, você tem que valorizar, mas mesmo assim, a gente sai do eixo, né, Esther? Não tem jeito. Aquele, tipo, é uma cutucada que você toma, que você fala, pô, mas por que chegou aqui então, né? Vai embora, pode ir, fica com É, Deus, procura outro. é complicado. Ainda mais quando fala, assim, quando não toma um pouco de cuidado quando fala, né? Quando É, escreve, diz, ah, mas tá caro. mas tá É caro. meio Não, grosseiro isso, né? Porque tem assim, uns não é que que tá caro. tem É uns que porque me não cabe no irritam. orçamento dela, E né? tem uns que me irritam que postam lá no. Às vezes você posta uma foto, conta uma história e tal, aí mandam valor, interrogação, interrogação, interrogação. Eu falo, meu, Infelizmente, assim, no começo me incomodava muito, é, sabe? Eu disse, poxa, a pessoa não consegue dar nem um bom dia, não consegue nem, sabe, ler o perfil que tem dizendo que os orçamentos é só pelo WhatsApp, a pessoa não consegue, né? Vai logo valor, valor. E isso me incomodava bastante. Hoje em dia, sabe, é que eu assim, nem. como aqui o meu perfil tem muita gente que tá começando, então essas pessoas estão passando por Uhum. isso nesse É, momento. exato, todo mundo Então, assim, passa. é o que a gente fala, não se abala, gente. Tipo, trata com educação, porque eu acho que é o Isso. mínimo que a gente pode fazer, e assim, é o mínimo que nossos pais deram, né, a nossa educação. Uhum. Trata com educação e manda passear, mas educadamente, né? Tipo, Isso, com classe, vai, né? pode ir, com classe, né? Tipo, Não, pode mas é ir, vai isso lá. mesmo. Eu sei que é difícil para quem tá começando assim, porque fica com receio de ai, eu perdi uma encomenda e agora o que eu vou fazer? Não vou ter outra, né?
Mas a partir do momento que a gente melhora o nosso trabalho, que a gente valoriza mesmo, as pessoas boas vão aparecer, os clientes bons vão aparecer. Sim. E à medida do tempo que passa, se você conseguir fidelizar seus clientes, você vai ter por vários anos aquele mesmo cliente, sabe? Eu tenho cliente que até a Tayana, se ela assistir essa live algum dia, ela vai rir. Porque ela fala pra mim que vai fazer os topos da filha dela até os 15 anos da menina, né? E eu comecei a fazer quando ela tinha 2, né? Então hoje ela já tá com vai fazer 6, eu acho. E aí todo ano ela faz comigo, né? Então, assim, a gente fideliza pessoas, né? O nosso Eu trabalho. tenho uma cliente dessas, que eu fiz até os 7 anos da sobrinha dela, não foi nem da filha. E aí, o ano passado, nasceu o filhinho dela, eu fiz o primeiro aninho, e aí ela tá aos prantos, porque esse ano eu não consigo enviar, né? Porque o Ah, é correio tá verdade. parado, e ela falou: não, eu pago o correio, não tem problema, mas me manda os 2 topos. Só que eu não consigo, né? Agora com esse vírus, enfim, o correio tá parado. Mas eu tenho também. Eu tenho uma cliente que fez 7 anos comigo e um ano do filho. Foi assim. É E mágico, aí né? é um Porque desafio eles. pra gente, né? Porque a gente tem que se reinventar todo ano para tentar melhorar um pouquinho mais, agradar mais, né? É É. legal isso, Mas é é interessante. gostoso, porque faz parte, eu acho, que de todo o processo, né? E Uhum. aí eu acho que é nesse momento que a concorrência menos importa, né, Esther? Isso, isso. Porque, tipo, cada um, é o que a Esther falou, tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem também fornecedor para todo mundo. Sim, Mas uma coisa que eu acho que é de extrema importância é você conhecer quem são os seus concorrentes. isso. E conhecer o seu público, os seus clientes, É. primeiro, né? Antes de pensar até no concorrente, conhecer os seus clientes. Eu Mas passei eu muito digo tempo. conhecer o concorrente, Esther, no sentido assim, ó, o que ele faz? Sim. Porque assim, na hora que o cliente chegar e falar isso para você, você vai falar assim: olha, tudo bem, eu entendo, conheço essa pessoa, mas Uhum. eu trabalho com XYZ diferente Sim, sim. dela, eu faço de uma forma que eu vou entregar o topo 100% seco para você, coisa que eu já vi que tem Uhum. reclamação que a pessoa não consegue, sabe? Você consegue Uhum. lidar também com a Sim, sim, situação sim. e ter jogo de cintura. Mas o cliente, eu acho que é de extrema importância para que você atinja o público certo e que você nem atraia esse tipo de público que Exatamente. E vai aos estar poucos a vindo gente vai desse jeito. sabendo, né? A gente vai percebendo em que área a gente é mais procurado, em que área a gente se desenvolve melhor. Tipo, eu fui olhar ontem, eu tava dando uma olhada no meu feed desde o início. Desde o início. Me bateu essa vontade de olhar as primeiras peças das coisas. Eu fui olhando, né? Eu até gravei o videozinho rolando tudinho para mostrar depois. E aí eu fiquei analisando o tipo de encomenda que eu fazia desde o início que eu me saía melhor, né? E Uhum. sempre foi personagem. Às vezes eu fazia um personagem bem no início, perfeitinho do jeito que ele era. Quando era para fazer um noivinho, não, tava aquele negócio nada a ver, sabe? Então Sei. assim, eu já do começo eu sabia que eu me dava bem modelando personagem, coisa infantil. Então foi rápido para mim identificar o meu público e o pessoal começar a me procurar mais nisso, né? Tanto que Sim. aos poucos eu deixei de fazer noivinho, eu deixei de fazer coisa de bebê. Eu foquei mesmo na festa infantil e nos personagens, porque é onde eu modelo melhor, onde eu me sobressaio mais e onde o pessoal me procura mais, né? Sim. Então foi aí que eu conheci o meu público e pronto, sabe? Assim, E não só conhecer o seu público, mas como se conhecer também, né? Ver isso, onde isso, que. Eu isso. também. No começo eu trabalhava com MDF, fazia lembrancinha, fazia topo de bolo, fazia tudo, né? Era aquela coisa, fazia tudo. Só que assim, na semana vinha, faz 100 lembrancinhas, mais uma caixa só de MDF. Aquilo me complicava tanto. Demais, eu Porque eu sei. falava assim, meu, eu lixo o MDF, eu pinto ou eu faço a lembrancinha? Eu vou modelar. Então enquanto seca, eu vou lá pintar. Mas daí pintou. Era o que acontecia comigo com os noivinhos e a festa infantil. Não dava para conciliar. Por um É. tempo, sim, mas depois eu não consegui mais, sabe? Porque noivinho demanda muito tempo, tem muito detalhe, tem muita coisa. Noivinha, realmente, às vezes é Aí meio eu amo. chatinho de lidar, né? Porque não entende que aquilo ali é só parecido, não é para ficar o É. vestido igual.
Então eu comecei a, né, deixar pra lá e focar naquilo que realmente eu gosto e as Uhum. pessoas me procuram mais. E aí pronto. Aí a concorrência é esse negócio. Vai ter sempre, né? Às vezes eu olho o trabalho assim de algumas pessoas e eu, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, mas eu não vejo como uma concorrência assim que me ameaça, Sim. sabe? Eu vejo como algo, eu posso melhorar algo que eu tô fazendo agora ainda mais, né? É, porque às vezes é uma técnica diferente que você não tem ainda, porque eu acho que a gente está em constante aprendizado, né? Não é Uhum, porque você se tornou em evidência, que você está em evidência, que você é referência no assunto do uhum. biscuit, que você não tem o que aprender. Eu acho que todo Todo mundo dia tem que tem, e aprender. mesmo com a massa, né? Tem Uhum. muita coisa surgindo o tempo todo, novidades, enfim, estruturas novas. E eu acho que é de extrema importância que você sempre se atualize, principalmente quem está começando, né, Esther? Então, É, tipo, investe em cursos seja de modelagem, seja da sua arte, seja de empreendedorismo, seja do que for, assim, vai se é, especializando, vai se fortalecendo, porque isso lá na frente faz uma diferença é, tremenda, né? demais. Então, assim, nessa parte do biscuit, né, eu nunca pensei, assim, no concorrente. Eu tenho pessoas aqui na minha cidade que faz e que vão concorrer comigo. Nunca, né? Pelo contrário, eu já tive pessoas que se incomodaram comigo, né, de achar que eu estava roubando o espaço delas, de achar alguma coisa do tipo. Mas eu nunca pensei dessa forma, né? Até porque meu público nem é aqui. Foi um outro ponto, né? Eu não fiquei focada em estar catando cliente daqui, né? Eu fui fazendo e vendendo para quem aparecia que era de outros estados. Então foi uma coisa que me abriu uma porteira absurda, né? E hoje eu vendo para pessoas de outros estados, todos os estados do Brasil, já vendi para fora do país, para os Estados Unidos, já teve um que foi até para Guiana, esqueci o nome do país Guiana, lá, né? Então hoje em dia eu não consigo mais mandar para fora do país porque a demanda não me deixa. Mas assim, uma coisa é, que eu fiz muito legal na época, Esther, foi tornar os meus concorrentes em parceiros. Porque teve uma época que eu tinha muita encomenda. Tava assim, super sobrecarregada e eu trabalhava com vou bolo, até falar disso. lembrancinha. Tem muita gente legal aqui, gente, ó. Gente, A beijo para Di, todo mundo que tá comentando. Eu vi que a Di tá aí também, a Di a Di Paixão, vi que o tá. pessoal tá por A aí. Vivi, eu Obrigada. chamei ela para ver uma live minha, porque convidei ela e ela aceitou. Então eu falei, ó, vai lá, olha como que eu faço, o que que eu faço, que daí você já se sente mais ambientalizada, tá aqui também. Tem muita Ai, gente. É que a gente não é. consegue parar para ver os comentários. É Até porque senão a gente perde o raciocínio, né? A gente tá conversando aqui, mas depois eu volto e leio tudinho que vocês falaram aí. e aí, É, quem tiver pergunta, porque eu vi que tem algumas perguntas, coloca na caixinha pra gente, que é mais fácil de organizar. Tem aqui embaixo um pontinho de interrogação, põe lá que a gente já daqui a pouquinho abre. Daqui a pouquinho não, tem um tempinho ainda. Daqui a uhum, pouquinho abre e aí a gente vai respondendo também as perguntas. pronto. Aí eu Deixa eu tava falando só comentar dos. essa questão dos parceiros, de você trazer parceiros, né? Isso, Aqui na minha cidade mesmo, eu tenho amigas que trabalham com biscuit, que são concorrentes, entre aspas, minhas, né? Que eu não vejo ela como, né, concorrentes sim. assim, no sentido de rivalidade, não vejo dessa forma, Mas são que elas me concorrentes, de uma certa ajudam. forma. É. Mas que elas me ajudam, sabe? Uhum. Olha, eu já cansei de ter aqui as meninas, a Coisas de Marina aqui de Fortaleza, a Glória Basta. Eu vou citar os nomes porque são pessoas que Sim, realmente me sim, ajudam, sabe? pode citar. A Vanessa também, a Vanessa, ela trabalha aqui pertinho de mim, ela, né, na verdade hoje ela não trabalha tanto com biscuit, mas por várias vezes ela veio aqui me ajudar na minha produção, quando eu tava aperreada, louca aqui, ela vinha, fazia os bonecos comigo, né? A Marina, como eu falei, a Glória, né? Que mais aqui? As meninas aqui de Fortaleza tem um É grupo difícil muito citar legal. nome porque a gente acaba esquecendo, A né? gente acaba esquecendo, mas eu posso dizer que essas sempre estão por aqui, né? Sempre estão me ajudando e sempre estão Tipo, recentemente, antes de começar esse negócio dessa pandemia aí, eu fiquei doente, eu fiquei com dengue. Essas Uhum. duas vieram passar o dia aqui comigo me ajudando. Se não fosse elas, eu não tinha conseguido, né? Então, elas também trabalham com biscuit, né? Então, Supostamente seriam concorrentes, mas elas não veem dessa forma e eu também não vejo. A gente se une, né? E a gente acaba exato. que divulga uma a outra. Eu acho isso lindo, né? E E eu aí a foi a gente não mesma precisa se coisa. ameaçar. Quando eu tinha bolo, topo e lembrancinha para fazer, o que que eu fazia? Eu tenho uma amiga parceira minha que,
tipo, me salvou muito, que é a Aline da Confeitaria do Biscuit, até ela virou minha aluna depois. E o que que eu fazia? Eu pedia para ela encapar todas as bases, ela que fazia todo o revestimento, porque ela que me ensinou na época como encapar, como deixar uma base lisa, enfim. E quando eu comecei com o bolo, foi ela que me deu um norte. Pra você ter uma ideia, ó, quando a gente fala de concorrência, né? Você pode olhar, ter várias óticas do negócio. Você pode Uhum. enxergar seu concorrente como um rival e você tem a alternativa de enxergar ele como um parceiro lá no Sim. futuro, né? Então, a Aline me salvou muito em várias vezes que eu tinha bolo para entregar e eu não conseguia, estava sobrecarregada. A Kelly Taralo foi outra também que eu terceirizava para ela, falava, Kelly, me ajuda aí que eu Sim. tenho, tô sobrecarregada. Liliane, enfim, eu tinha muita parceira na região, porque assim, tinha público para todo mundo. Exato. Então, não era porque eu. E assim, a gente dividia tudo, né? Então, não tinha porquê eu falar assim, ai, não, eu não vou pedir ajuda porque ela é minha concorrente. De Não, eu forma gritava nenhuma. ajuda sempre. Quem quiser me ajudar, vem, que eu dou o valor da mão de obra, eu dou o material, pago só a mão de obra, enfim, dá o seu preço, lógico que eu pagava o preço que a pessoa dava, não era tipo, eu pago tanto. Não. A pessoa cobrou, beleza, vem, só me ajuda. E quando E é amigo, né, que a gente quer dar ajuda, né, que a gente quer, não, não, mas não quero nada, não, não. Vim só ajudar. não, Essas eu minhas sempre são fiz assim, questão, sabe? porque assim, não é. E assim, de novo, por mais que seja amizade, por mais que vire É, parceiro, amigo, tá ali trabalhando, né? isso. Então, nada mais justo do que É valorizar aquilo. verdade, é Mas verdade. então, eu acho que assim, tem as duas óticas, né? Tem a primeira ótica que a gente começou a falar, que eu não gosto de abordar, mas é a que mas existe, né? Mas eu acho que aqui o grande ensinamento que a gente pode deixar mesmo para as pessoas é encarem os concorrentes como um futuro parceiro, que eles possam te ajudar no futuro. Tipo, tinha muita gente que me ajudava, às vezes eu precisava de um molde para fazer alguma coisa para facilitar meu trabalho. A pessoa emprestava o molde e depois devolvia. Massa de biscuit, me vende massa, Uhum, acabou a uhum. minha cor Tiffany, sabe aquelas cores que É, você só uhum, pede, você tem que é pedir por verdade. algum lugar porque nas lojas não tem. Enfim, eu acho que a gente tem que encarar esse lado também para ajudar. E se ajudar, Sim, ajudar o sim, outro e se ajudar também, né? Então, com certeza. é o lado que eu mais gosto de ver da concorrência, né? Que é essa parceria. Eu acho que gera. E um ajuda o outro, aquilo que a gente Isso, conversou isso, na, isso, na isso. live da Selminha, né? Isso, exatamente. E né, já pulando para a parte dos moldes, né, que você tinha comentado também, Vamos lá. tem isso, né? Tem isso assim. Lá eu gosto muito, sabe, da equipe da Simone, porque lá todo mundo realmente é muito unido. Então, assim, quando tem lançamento de um, todo mundo faz vídeo naquele dia com o lançamento daquela pessoa, sabe? É, Então a Simone, ela sempre guia a gente nesse caminho, assim. Então ninguém lá tem rivalidade, não é porque eu tenho a minha coleção que eu vou mostrar só os meus para vender só os meus, não. Eu uso os do Pierre, eu uso da Selminha, eu uso da Van, de todo mundo, né? sim. Quando eu preciso, claro que tem uns que a gente se identifica mais, porque a modelagem combina mais com a nossa, né? Mas assim, de todo mundo lá, todo mundo usa tudo, né? Então é uma coisa muito bacana, assim. Porque eu acho que esse. Ninguém tem esse pensamento assim, não, vou usar só o meu para vender o meu. Não, porque automaticamente quando eu estou abençoando o meu amigo, meu colega, automaticamente isso volta para mim, né? Porque a pessoa vai entrar no site, vai comprar o dele, mas ela vai olhar o meu também, vai olhar o da outra, né? Então é tudo uma coisa só. Então a Não, gente vê e é dessa assim, maneira. é muito rico isso, porque às vezes, muitas vezes você faz personagem, por exemplo. Só que o Pierre, ele já faz os bonequinhos, né? Então ele tem Uhum. moldes que você não tem na sua Isso, coleção, porque e exatamente. aí ajuda, todo mundo se ajuda. Exatamente, É essa exatamente. ótica que eu falo. Eu gosto dessa questão de parceria, porque eu acho que todo mundo cresce. E assim, Uhum. tem concorrente desleal? Existe. Principalmente no molde, né? Porque é fácil replicar, né? Sinceramente, tipo, se eu comprar hoje Infelizmente, um molde, eu faço, pego a resina aqui, então, nos Estados Unidos é a coisa mais fácil de achar. Faz a resina e replica no outro molde. a gente se Mas, entristece, né, com essas coisas quando a gente vê. Às vezes a gente pega um arzinho, fala e tal, porque a gente também não pode ficar calado e simplesmente se omitir exato, quando alguém tá não. fazendo um negócio errado, né?
Mas assim, eu não sou de confusão, mas não sou de estar expondo ninguém, de falando ninguém, né? Eu sou de conscientizar, né, Uhum. pessoal? Quando você compra uma coisa original, você está abençoando a pessoa que teve o trabalho de fazer aquilo ali, né? A gente sentou, a gente pensou, a gente modelou, deixou secar, mandou para Simone, a Simone foi lá, fez a matriz, né? Gastou o silicone, gastou o tempo dela, então é todo um processo. Né, que a gente tenta fazer as pessoas entenderem, valorizarem, comprarem da fonte original. Então a gente está sempre repetindo isso para conscientizar as pessoas. E infelizmente nesse meio e em tantos outros tem cópia, pirataria de tudo, né? Então Mas a gente assim, tenta. né? A gente sabe que essas pessoas não vão para frente, infelizmente e E o que é felizmente. nosso, né? Assim, é um negócio. E aí é aquela coisa, né? Quem compra, olha aquilo e fala, ah, então eu vou comprar porque é da Esther, mas aqui tá mais barato. Mas sabe, já sabe, porque daí um dia que não tiver a cópia, vai acabar comprando de você porque é você que criou aquilo. Enfim, eu acho que e o mundo gira, né? O mundo Sim, sim, sim. ele tá aqui pro bem e pro mal. Aqui É, eu você colhe, você já tive, planta. isso, eu já tive exemplos, sabe, de pessoas que chegaram pra mim, que na época eu, tipo, orientei, né? Eu disse, olha, fulaninha, você tá pegando uma parceria com um ciclano que não vai ser legal pra você, porque eles trabalham com cópia, eles estão copiando e tal, não sei o quê, e essa pessoa fica com raiva de mim, porque eu tava orientando ela. Mas depois de anos, essa pessoa me procurou pedindo desculpa, falando, Esther, realmente o que você falou naquela época eu não entendi, porque era a minha primeira parceria, eu achava que eu tava, que você tava querendo tirar aquilo de mim. Eu disse, gente, jamais, eu tava te orientando, né? Fazer o certo, começar pelo caminho certo. E a pessoa reconheceu isso, falou comigo, sabe? E eu fiquei grata a Deus. Eu disse, ai, que bom, né? Hoje em dia eu não entro e fico falando para as pessoas, ai, olha, isso e aquilo. Então, eu acho Mas que nesse caso aconteceu, né? eu Então eu acho fiquei legal feliz de essa ter esse conscientização exemplo. É, achei de legal. falar. Eu acho que assim, muito se vê, eu falo que aí olhando Instagram, redes sociais, né? Eu vejo que muita gente posta produto, produto, produto. Mas essa conscientização de como é feito um molde, que você tem que fazer. Porque pouca gente sabe, tá, Esther? Eu sei porque, tipo, a gente tá Uhum. aqui no dia a dia e tal. Mas pouca gente sabe que você faz uma peça, você tem que calcular ela. Até a gente conversou muito no do Pierre isso, né? Tipo, calcular que a peça tem que estar maior para ela secar depois no tamanho correto. Aí você tem que pensar todo esse processo na sua É, cabeça, no biscuit, para mandar para Simone, para que ela reproduza em resina, para ver se realmente o molde deu certo ou não. E muitas às vezes vezes não não dá, dá. tem que refazer. É. Então, todo esse custo, todo esse processo, essa logística, e assim, Uhum. eu não sei se você mora perto, na cidade da Simone. Não, eu moro em Fortaleza, ela mora em Aí, São Paulo. então, ainda tem frete de ida e volta, tem todo um Isso, custo. Então, tem. assim, é isso que as pessoas precisam se conscientizar, que não é só com o biscuit, que é com tudo, Isso, né? tudo. Então, aquela pessoa que trabalha com feltro, quem fez o primeiro molde, tipo, valorizar quem faz o molde, porque Uhum. realmente quebrou a cabeça para fazer tudo proporcional. Quem trabalha com costura criativa, a mesma coisa. Enfim, eu acho que todas as artes a gente tem que valorizar quem cria e as pessoas precisam começar a expor como que é feito também. Todo esse Exato. É. processo. Porque é difícil conscientizar sem que a pessoa tenha ideia, noção É desse processo. verdade. Até pedir para Simone, falar, Simone, faz um post aí, Mostra aí um pouquinho da fábrica. mostra um pouco. É É, porque eu acho A Simone tem interessante. vergonha de aparecer, mas ela é uma Faz para os linda, a gente fica funcionários. perturbando ela. Quem gosta de ser blogueiro lá vai fazer, vai ter essa. Então, eu acho que vale a pena também a gente. E aí vale para todo mundo, né? Mostra um pouco dos bastidores, porque seu Isso, cliente precisa te valorizar. Então, sim. você, como cliente do Biscuit, que precisa ser conscientizado de como é feito um molde, o seu cliente também precisa ser conscientizado de como é feita uma peça. Então, é sempre muito válido a gente mostrar esses bastidores por causa disso, né? Com certeza. Ah, Vou abrir a caixinha aqui porque tá tem bom. 9 perguntas já. Então, É quem coisa tiver boa. pergunta de novo, põe aqui na caixinha que a gente vai abrir agora. Esther, você faz curso online?
Se eu já dei Acho curso que online. você dá curso É. online, né? Então, eu tenho 2 cursos, eu acho, só online, que é um do Mickey Safari, Uhum. e um que eu disponibilizei gratuito nessa época da quarentena, que era um curso antigo da série de 28 centímetros. Eu tinha disponibilizado por 3 dias, acabei deixando o mês todo lá, ficou lá. Mas assim, como eu me dedico muito ao canal, né, eu não consigo Não dá. conciliar um curso online, porque é muito trabalho. É um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho de fazer um curso online diferente. Mas para isso eu precisava me ausentar do canal um ano. Parar com o canal um ano para É porque conseguir. todo o processo precisa ser muito bem gravado, você precisa ver se É ficou boa a diferente. qualidade. É É muito muito diferente. trabalhoso. Assim, eu aplaudo quem consegue fazer esses cursos por aí, mas eu não consigo. E eu sou muito assim, se for fazer um curso meia boca, né, eu não quero fazer. Então, tem que explicar. Eu gosto de explicar tudo muito direitinho. Então, eu não quero cortar partes, eu não quero fazer, tem que fazer tudo direitinho. E leva muito tempo, porque você não monta uma peça num dia, você vai levar semanas às vezes para fazer uma peça de curso. Então, é muito complicado. Eu tenho muita vontade, mas eu não tenho tempo. Mas eu sei que vai uma hora chegar o momento, sabe? Assim, é que nem as aulas presenciais. Aqui em Fortaleza eu já dei várias aulas presenciais e eu amava estar dando aula fora, só que eu não consegui mais conciliar, É que devido à são minha nichos correria. diferentes, né, Esther? Você trabalha com o nicho hoje de festa e o molde. A Isso, parte de curso já é outro nicho que demanda muito, tipo, demanda muito. tudo de novo. Você tem que divulgar, tem que precificar, tem que deslocamento, se for presencial. Você tem muita É coisa muito envolvida. Não é trabalhoso. só pegar a maletinha e ir, né? Se É fosse, tava nada, fácil. nada. Pois é, o dia todo você fica ali envolvida, é bem puxado. Mas eu pretendo, sabe, assim, de vez em quando fazer de novo e tudo, mas O comentário. eu vi. Para não, pelo amor de Deus. Não, gente, o pessoal sabe que eu não abandono o canal. Às vezes eu fico assim, morrendo aqui, sabe? Sem tempo mesmo, mas eu amo gravar, amo colocar as coisas no canal. Às vezes o que desmotiva e o que entristece é que tem gente que não entende que as aulas com molde, por exemplo, fazem parte do meu trabalho. Eu já me Exato, dediquei muitos anos ensinando no canal coisas manuais, coisas para iniciante. Então, se a pessoa quiser aprender, é só assistir os vídeos antigos, né? exato. Hoje a minha realidade é outra. Eu trabalho mais com molde. É como até a Regiane Kézia, que eu vi que ela estava por aí, A ela Rita também falou também. sobre isso, né? Então, hoje a nossa realidade é outra. A gente trabalha também com a parte do molde. A gente precisa fazer demonstração do molde. Então, tudo isso tem que estar no canal, né? É, e Mas, assim, claro, a até gente não mesmo para os deixa de fazer. clientes, né? Para os E a clientes gente não saberem como usa. isso, e a gente não deixa de fazer nada manual. Eu sempre, nossa, o meu canal é muito eclético. Eu tento fazer coisas de todos os estilos e de todas as maneiras, assim, alternar, sabe? Mas a gente nunca agrada a todo mundo, né? Não, não. Tipo, eu tive que dar uma pausa esse mês, na série de profissões que eu tava fazendo, que era todo sábado. Por Sim. quê? Porque eu não tô dando conta, eu tô fazendo um monte de live, eu tô fazendo um monte de outras coisas, Eu então sou não dá. culpada também, ó. Um pouquinho. Ainda que eu te dei um tempo, hein, Esther? Né? Foi Dei um tempo. boazinha. Brincadeira. É que Não, mas semana é isso, passada foi sabe? pauleira pra Esther, aí eu falei, gente, vamos dar um tempinho, terça-feira, ela É. respira, daí a gente volta. Mas dá certo, dá certo. Mas Deixa eu é isso pegar outra mesmo. pergunta aqui. Já aumentou quatro. A Tá gente bom. pisca, tem quatro perguntas. Olha o tempo aí pra ver se dá. Dá tempo, ainda tem 15 minutos. Esther Paixão, a paz, você é top, não faço mais biscuit, sucesso sempre. Rapaz, minha linda. Então, por que você não faz? Mas se não faz, teve um motivo, né? É, Deus te abençoe. Esther, como você começa para fazer um atacado de aplique de cabelo? Então, eu não trabalho com a parte de aplique de laço, né? Eu acho que deve ser isso, os apliquezinhos Ah, de cabelo. esse Eu só daí é faço. com, essa daí é com a, fugiu o nome, Aline? Aline, Aline Aline Pavão? Pavão. É, é com ela Ainda não mesmo. convidei a Aline. Devia convidar, É, gente boa calma, demais. vamos um vai por vez, né? É. Como você organiza seu dia? Como conciliar o biscuit e o serviço de casa? É Ah, isso aquilo que ela eu explicou e falo. eu lembro. O marido ajuda. O marido hoje em dia ajuda, né? Já tá com 2 anos que ele me ajuda aqui, então a gente faz as coisas
né, dividido aqui em casa. É. Mas quando ele não trabalhava comigo, realmente era muito mais difícil. Eu tinha que dar conta de muito mais coisas, inclusive de estar saindo para correio, de estar resolvendo um monte de coisa, que hoje eu já não faço mais, eu consigo focar um pouco melhor, né? Então, é sempre bom ter alguém que te ajude. Sempre Uhum. bom. Às vezes pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um parente, né? Enfim. Um Mas tenta motoboy. sempre, sempre tenta, exato, terceirizar. Tem um rapaz que faz as entregas pra mim, né? Tipo, ele é um motoqueiro, motoboy normal, ele tem o serviço dele normal, só que ele faz um preço menor pra mim pra poder deixar pros Pela clientes, entendeu? Pela quantidade. quantidade e tudo. Então, é isso, a gente sempre precisa de ajuda, porque senão não vai. Ah, como vender bolos fake? É mais lucrativo vender ou alugar? Isso É. é pra ti. Eu não sei não. Então, eu na minha época eu alugava, mas aí é precificação, você tem que avaliar a sua região, porque se for alugar, você vai alugar local, vender você tem o mundo inteiro. Eu só Então, fiz um bolo fake na vida, que foi pra Mega Artesanal no stand eu fiz Blue muito. Star, só. Eu fiz muito bolo, mas assim, não é o que eu amo fazer, porque Também uma não. que eu tenho, eu já expliquei outras vezes, mas eu tenho hérnia aqui na cervical, então amassar muitos quilos de massa para mim é penoso. Então eu Imagina. abandonei mesmo, porque não me fazia bem. Deixa eu pegar aqui. Gente, queria gravar o vídeo no YouTube, mas tenho vergonha. Como vocês fazem isso com tanta perfeição? Peraí que eu acho que continua. Vai assistir os meus vídeos antigos pra tu ver se eu era do jeito que eu sou Gente, hoje. não, e outra, né, Esther? As pessoas falam assim, ah, você fala com tanta desenvoltura, fácil. Mas, Não, não é. Eu acordo cedo, toda live que eu faço aqui tem todo um processo. Eu acordo cedo, tomo café, porque aqui, enquanto é 11 horas para vocês do Brasil, para mim é 9. Então eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Por isso que eu optei pelas 11, porque não é nem tanto entendi. horário de almoço, meio-dia Uhum. ali, mas também não é tão cedo para mim para eu poder acordar e fazer todo o Uhum. processo, né? Então eu acordo, eu me arrumo, eu mentalizo, tomo um café para É, depois estar aqui nervosa, tá? Porque minha mão ela fica suando ainda. É uma loucura, é o cérebro da gente que comanda, mas é. a gente tem que se impor aqui e falar: não, quem manda aqui agora sou eu. Então, E a prática, a repetição, né? Lá no começo dos meus vídeos, meu Deus, eu só vim aparecer no canal, pessoa assim, aparecer na tela, depois de anos. O eu pessoal tô só via minhas tentando gravar mãos. um vídeo pro YouTube já faz acho que umas 2 semanas, Esther. Mas o negócio fica tão engessado, é tão diferente de você falar aqui com o pessoal subindo a tela, porque aqui é uma interação, é um É, bate-papo. exato. Agora é tão difícil falar para uma tela, então eu gravo metade, aí eu deleto. Aí eu gravo mais metade. E Uma tem hora esse sai. ponto, viu, de gravar, é essa questão, você regrava trilhões de vezes. É, Trilhões de vezes. é. Não é assim, do começo ao fim, não. É trilhões de vezes que a Não, gente grava, eu me regrava, botei o erra, desafio corta. de botar um vídeo lá no YouTube, né? Porque assim, uma coisa é para os cursos tá ótimo, eu faço, consigo. Mas não sei o que tem uma travinha aqui que do YouTube tá travando, mas daqui a pouco eu destravo, Destrava já vai. já. É. Vamos lá, próxima. Ah, peraí. Aqui. Meninas, aqui eu não tenho concorrência, não sei o que acontece, que eu não consigo tanto cliente. Aí tudo vai do que você está fazendo, eu acho. Como você está oferecendo Exatamente. seu produto, né? Manda isso. Às vezes tem que melhorar um pouco. Eu não conheço, tá, o trabalho dela, então Não. não tenho como falar. Mas assim, às vezes é perceber mesmo, dar uma olhada onde é que eu tô errando, né? Será que eu tô divulgando pouco? Porque, gente, o cliente só vem se divulgar. Eu já falo isso assim, né, repetidamente. Se você não postar boas fotos, se você não tá aparecendo direto nos stories, mostrando as coisas, divulgando você não Ou mesmo consegue. na região, se ela quer vender na região Isso. dela, aparecer fisicamente mesmo, Isso, né? vai em Nas lojas, olha, lojas. oferece o trabalho, né, e tal. É, realmente, assim, se você não divulga, não tem como vender. Às vezes as pessoas reclamam, mas não estou dizendo que é o caso dela, mas Sim, assim, tem gente que reclama assim, ah, eu não vendo, mas não divulga, né? Não procura exato. realmente tá Às vezes posta fazendo. uma foto a cada 2 semanas. E não tem Engajamento e não é tem uma isso. porcaria. E não tem o que mostrar muitas vezes, faz uma pecinha ou outra.
Gente, monta, se você quer trabalhar com lembrancinha, por exemplo, o ideal é fazer fotos assim, sempre dos grupinhos de coisas, sabe? Nunca foto só isolada, assim, É. porque a pessoa vai ver a quantidade, olha, ela trabalha com E quantidade, né? E ela aí tá com atrai. encomenda, porque é Exato, gatilho tudo isso é. mental, né? Isso, exatamente. Vou voltar aqui para as perguntas. Ela Obrigada mandou pelos bastante aqui. comentários, gente. Peraí. Comecei a fazer biscuit, não sei a diferença. Aqui, ó. Tem 6 meses que comecei a fazer biscuit, não sei a diferença do molde original e o camelô. É. Vamos lá. Ah, Muita gente, eu também muita não gente fala sei. isso. Vamos aprender. Eu vou explicar. Se você segue a pessoa, por exemplo, no caso a mim, o Pierre, o pessoal assim, né? Você gosta do trabalho da gente e você acompanha o nosso trabalho, você vai saber onde que compra. Por quê? Porque a gente está falando o tempo todo. O tempo todo a gente fala, ó, as lojas credenciadas são a Simone Moldes, lá a Fabi Rodrigues e a MJ. São as três que no momento vendem. Fora disso, é pirata. Fora disso, é pirata. Então é fácil filtrar isso aí. É só você seguir as pessoas que você gosta. Se você quer comprar o molde daquela pessoa, presta atenção no que ela está falando. Onde é que ela está indicando para você comprar, né? Se Sim. você viu lá na sua cidade, mas eu falei que é só em 3 lojas, é só nessas 3 lojas Agora, que uma você vai dúvida, encontrar. Esther, por exemplo, eu não sei também a diferença, assim, lógico que quando você sabe, conhece o trabalho da pessoa, mas Uhum. tem moldes que não são. Eu lembro que eu tinha um da SPAC, por exemplo. Como saber se aquele molde é cópia ou não? Quando você vai numa loja da cidade, por exemplo, entendeu? É, esse Aí, caso aí, acho que todo mundo já é, pecou, vamos dizer assim, errou inconscientemente, né? sim. Porque essa Então, marca, infelizmente, é uma esse das que ponto. mais, né? É, Então, ainda é eu não sabia. complicado. É. Desculpa. Não, mas acontece, né? Mas acontece, assim, Eu de não sabia ter. porque realmente era uma. Eu lembro que tinha uma loja na minha cidade e só tinha molde daí, antes da Fabi criar a loja e tal. Então eu tinha esses moldes porque, tipo, era de 1.000 anos Mas atrás. é complicado a gente dizer, não tem uma regra pra gente saber, sabe? Às vezes o iniciante ele vai numa loja, ele compra o que ele achou legal, ele não sabe de onde vem, né? É, Ele não sabe quem foi que modelou aquilo ali. É difícil, eu sei que é difícil, é complicado. Então, assim, tem, pra quem é eu acho iniciante é que o que complicado. Mas se vale de você já dica conhece, é. mas se Você você já conhece, não conhece vai ali, comprar a cópia. Agora, se exato, você você não vai estar fazendo conhece, errado porque então você sabe, é. entendeu? Aí entrega para Exatamente. Deus mesmo. Deixa eu ver aqui a próxima. Peraí. Ah, me fala qual que é a diferença já foi. Ah, aqui. Fui convidada para dar aula, mas não sei por onde começar, como me organizar. Eu acho que, na Faz uma realidade, peça que você você quer ensinar primeiro e avalia o faz tempo a que você levou para peça. fazer, o que você gastou de massa, tudo. Do mesmo jeito, quando a gente vai precificar, você vai fazer isso para fazer a peça da aula. E aí, claro, você vai colocar custos a mais, porque tem o deslocamento, tem o que você vai gastar, né? Às vezes no local para alugar ou para passar alguma porcentagem para quem está disponibilizando o local. Tudo isso tem que colocar na caneta e ver, né? Assim, mas primeiro de tudo você tem que estudar, você tem que sentar lá, fazer a peça e ver quanto tempo leva para saber se você vai conseguir dar aquela aula em um dia ou não, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma. Não. Ó, a Érica tá falando, pena que vou ter que sair, essas dicas estão boas. Amei as dicas de divulgação. Aí a Di também colocou aqui. Esther, sempre um prazer ouvi-la. Samira já parabenizei Obrigada. pelo direct. Repito, parabéns pelas lives. Acabaram as perguntas, por enquanto, mas a gente tem 6 minutinhos aí de live. Aí eu queria, Esther, que você. Os seus lançamentos, como que estão? Porque eu sei que agora foi o do Pierre, né? Agora recentemente. Quando que os seus lançamentos vão Vamos sair? sair, né? Porque eu acho que Então, muita gente quer saber, né? eu Então já já tô vamos. com eles aqui, para fazer a amostra. Não Já pode estou fazendo mostrar, a gente. amostra. Não posso mostrar nada ainda. Mas, gente, tá muito legal mesmo, assim. Sou suspeita, né? Tudo que a gente faz, a gente gosta. Então, assim, vai ser bem bacana. Tem umas coisas bem E diferentes quando que e tem sai, umas também. Esther? Hã? E quando que Então, eu sai? ainda não defini isso com a Simone, porque também tem essa parte, né? A gente faz as amostras
espera secar tudinho, faz as fotos de tudinho, aí manda pra Simone, pra ela cadastrar no site, aí depois é que a gente marca uma data, né? Aí Ah, tem que entendi. dar Tá tempo, vendo? Tem aí todo tem esse que dar tempo. processo. Isso, e ainda tem que dar tempo chegar os lançamentos meus para os outros parceiros, porque eles vão ter que fazer também pecinhas junto no mesmo dia de lançamento, né? Então, tem todo esse trâmite ainda até lá. Como o do Pierre lançou agora, né, praticamente há pouco tempo, eu Sim. acho que em maio, no meio de maio, por aí, a gente deve soltar alguma coisa. Mas a gente fica falando nas redes sociais. Assim que eu terminar aqui, a Simone já me chamou esses dias. E aí, quando é que tu termina o negócio? Aí eu, calma, Já calma, vou quero, terminar. já. Calma que eu tenho que Aí, testar tudo. tem que testar tudo e tal, mas tá ficando lindo, tá ficando muito Ai, legal. que delícia. Tá O ficando povo muito tá legal. desesperado que mandou pergunta, que eu não vi. Deixa eu ver aqui. Ai, Vai Jesus. lá. Tá acabando, gente. Cadê? Tem da... Ah, a Deza é a pergunta. Tem data para lançamento? Esther, você grava no celular ou câmera? O que indica, a Aninha? No celular, eu gravo no celular. Eu Eu tenho uma também. câmera aqui que eu usava, que era uma webcam que até boazinha, de grava em HD e tudo, mas eu comecei a perceber que ficava bem diferente o celular é bem melhor, sabe? E o áudio do celular sempre é muito melhor, aí eu continuo gravando no celular mesmo, não Sim, comprei nenhuma dependendo câmera não. dependendo do áudio, do celular, do aparelho e tal. Eu não pulei pergunta não, Gi. Ah, aqui a Ceia. Nossa senhora, foi surgindo pergunta. Como faço para fazer molde? É todo esse processo, né, que a Esther falou, enfim. E aqui, ó, como para ter parceiros, como começar. O Então, molde, essa quem parte aí. faz geralmente é o parceiro, né, Esther? Não é você que Pode faz o ser, molde. ou se ela quiser começar a fazer os moldes dela mesma e lançar a própria coleção dela, ela pode fazer. Hoje em dia tem cursos para quem faz molde de silicone. Acho que até a Sarita Timóteo tem um curso de molde de silicone, ensinando a fazer, né? Sim. Tem pessoas que procuram no YouTube, tem um monte de vídeo que ensina a fazer molde, né? Uhum. Agora, molde realmente de qualidade a ponto de venda, assim, é um negócio mais aprumado, né? Um negócio É, mais aí. elaborado. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tenho paciência. Eu sei fazer molde, já fiz muito molde para mim mesmo usar em casa, né? Porque às vezes eu tô precisando de uma coisa, eu não tenho É que ali você o molde, eu vou comentou lá que e o do faço. Snoopy você que fez o primeiro, né? Isso, os primeiros eu fiz para me trabalhar em casa, Sim. aí depois eu passei as matrizes para Simone e a Simone foi desenvolver os moldes. Então, assim, eu sei fazer, mas eu não tenho paciência. É um processo muito chatinho, mesmo para você deixar o negócio bem feito. Então, parabenizo minha Simone Moldes aí, porque ela se garante. Eu não tenho essa paciência. Deixa eu ver se tem mais E essa algum questão que eu dos pulei. parceiros que ela falou rapidinho, Aham. é uma trajetória, não é de início. Né? Eu só vim ter parceiros depois de 4 anos que eu já estava trabalhando com biscuit, divulgando muito, aparecendo bastante. Os parceiros me viram e a gente que foi formando parceria, né? Sim. Então, é um tempo aí. Eu acho que assim, eu acho que eu vi na live da Sara Manil, né? A pessoa Amanda. falando que como que você divulga bem o seu trabalho, posta fotos bonitas do seu trabalho, como que você fala também, o que que você mostra, o que que você fala sobre os produtos. Tudo Foi isso dica de ajuda. ouro ali. Marca os parceiros, os futuros, né? Quem você quer Uhum. parceria, enfim. Esther, 2 minutos, contagem regressiva. Eu não sei desativar comentário, gente. Desculpa, mas essa vai ficar com comentários. Pose para foto, para todo mundo tirar print. Quero ver É todo mundo assim? tirando um print e postando, faz favor. Esther, Pronto. quero agradecer de coração esse tempo que você dedicou aqui pra gente, de verdade. Eu que Porque agradeço. para mim é muito rico esse bate-papo. Porque, assim, Pra mim são também. pessoas que eu realmente sempre admirei. E aí eu só trago as pessoas que realmente admiro. E quem tá começando também tá aberto aqui. Quem quiser me chama pelo direct, vamos participar de live. Não tenho, eu só tô chamando mesmo quem eu sei que pode aceitar. Mas tá aberto o convite para quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo, porque eu bato papo, né? Eu falo que nem não sei o quê, mas agradeço de coração de novo, que Deus Ah, eu que abençoe. agradeço. E Eu que aí agradeço, vamos nossa. repetir. Vamos.
Mas é isso, obrigada de coração também, obrigada a todo mundo que tá aí comentando, né, deixando recadinho de carinho, assim, a gente não consegue acompanhar na hora, mas depois eu gosto de rever a live, ver o que vocês falaram e tal. Obrigada mesmo, gente, de coração. Então tá bom, eu vou tentar gravar, porque o Pierre me deu a dica, aí eu te conto se deu certo. Tá bom, Tá tá bom? bom. Que daí eu coloco Grande lá no canal também, para o pessoal não perder. Isso. Beijo, Tá gente. bom. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.